Tem tempos que Deus vai colocar você num período de muita dependência, que você vai depender dele pra tudo, mas também vai chegar o dia que ele vai te levar para o lugar aonde ele te prometeu, e aí você não vai mais precisar da provisão diária. Só que a reflexão que fica é, no tempo da provisão é o melhor tempo de relacionamento com Deus da nossa vida, porque a gente vai precisar no outro dia de novo, então a gente não abandona ele. E o tempo do celeiro cheio são os tempos mais perigosos, porque a gente começa a pensar que não precisa mais dele, porque a gente tem um recurso, porque a gente tem um contato, porque a gente conhece as fontes. Só que é nesse dia que a gente se perde e que a gente precisa recobrar o coração de quem estava lá no deserto. Eu olho para a pessoa, eu não falei nada com ela, mas alguma coisa eu sinto aqui dentro que tá errado. Eu não preciso nem tentar. Tá bom, Já é o já é o suficiente. suficiente, entende? Agora, sobre a questão do incômodo, é porque tem coisas, cara, como o vídeo de hoje, a sua abertura. Deus não vai mudar você. Deus vai mudar o caminho e o caminho vai mudar você, sabe? A palavra, a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Ok. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, isso é uma sentença muito poderosa. Uhum. Então, tem coisas, meu lindo, que você vai tentar, vai bater cabeça, vai ter a melhor estratégia do mundo, vai ter o recurso, vai ter tudo e não vai dar certo. Porque o Senhor não vai deixar. Porque ele sabe o que é melhor pra gente, ele conhece o nosso futuro. E o que a gente vai chamar de intromissão é a coisa mais poderosa do evangelho. Porque imagina se você pudesse caminhar com alguém que soubesse o resultado dos teus passos, que soubesse aonde tudo vai te levar. Não seria poderoso? A gente tem isso, a gente só não usa. A gente tem um Deus que conhece o nosso futuro, que sabe o que é bom pra nós, e a gente não ouve ele. Aí chega uma hora que Deus diz, cara, ele é meu menino, eu amo esse garoto, se eu deixar ele vai se arrebentar. E aí, meu lindo, fecha todas as portas assim, ó, pro. E aí você diz, meu Deus, pra onde eu corro agora? Não tenho pra onde ir. Certo. E aí você lembra do Senhor. Então, é nessas figuras de tempestade da nossa vida que a gente lembra que ele tá dormindo na ponta do nosso barco e pede pra que ele acorde e acalme a tempestade. Isso é bom, hein, cara? Você trabalha com isso? É que você não viu o meu amigo. Ele é muito melhor. Pô, você leva um jeito, cara. Tô feliz de ouvir isso de você, cara. Investe nisso, Vou David. investir. Começa agora? Cara, é tão gostoso, né? É uma coisa que eu fico tão satisfeito de poder falar, cara. Porque eu imagino quem tá em casa, que tá às vezes com o coração perturbado, sabe? É. E não consegue dar nome pro sentimento. É. Quando você dá nome pro sentimento, quando você entende que a gente chama isso de diagnóstico. E você só pode ministrar a cura quando você sabe que você tem de verdade. Sabe? Então isso, cara, muda a vida das pessoas de maneira muito poderosa. Cara, de maneira... Bom, isso pra mim foi... Essa tua resposta foi muito importante. A palavra da minha semana, você viu ali, é alívio. Alívio. Alívio, né? E tem coisas que só Deus mesmo pra aliviar. Como que você, de maneira prática, poderia nos ensinar sobre uma coisa que alguém quer, mas quer muito, cara? Quer todas as forças, o negócio não funciona, não anda, trava. Sabe quando você quer uma coisa e fala, é isso que eu quero, e faz força, o cara bota força, bota tudo, energia, bota todos os recursos que ele tem, energia, tempo, e e o negócio não anda. Se isso acontecer, ou quando isso acontece com você, como que você interpreta isso? Você acha que a vida é mais fluidez? Cara, isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque, de novo, a gente chega num estágio atrasado das coisas. Vou ser Como assim? mais claro. Quando você gasta muita energia, quando você sofre demais, quando você tenta de tudo e não dá certo, a gente pode chamar isso de um sinal. A princípio pode ser um sinal que Deus está dizendo, olha, não é para você. Certo. Mas também pode ser um negócio de, olha, avança, vai dar certo, não é agora, mas o momento certo vai acontecer, certo? Tá. Qual que é o problema? É que nós não perguntamos antes. Se nós perguntássemos antes, a gente só gastaria energia nas coisas certas. Eu vou ser mais claro. Provérbios 16 diz o seguinte: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Olha que poderoso isso. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem bons,
mas o fim deles é a morte. Uau. Cara, então peraí. Quer dizer que existem coisas que eu acho que é bom e que pode me destruir no futuro? Existe. Significa que eu posso fazer planos, mas a resposta final vem dele? É exatamente isso. Então o que que eu faço? Eu não peço o que eu quero. Eu peço o que ele quer. Então, a Bíblia diz que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder a vocês, cara. Quer dizer que a Bíblia está dizendo que existe uma oração que Deus ouve, responde e faz exatamente o que você pediu. Parece o gênio da lâmpada, não parece? Só que o gênio da lâmpada faz o que você quer. O Senhor faz aquilo que ele deseja, refletindo em você a vontade. Certo. Então, eu não quero a minha vontade, eu quero a vontade de Deus sobre mim. Então, isso vai aplanando os caminhos, sabe? E aí, você começa a perceber que a vontade de Deus ela é muito maior do que a sua e muito mais assustador do que você imagina. Quer ver? Quando é a nossa vontade, isso é prático do ser humano. A gente vai fazer uma planilha, certo? Vai fazer uma central de custos e a gente vai dizer se é viável ou não. Certo. Se você consegue encontrar viabilidade no plano, pode ter certeza que não é de Deus. Ah, David Leonardo. É lindo, sabe por quê? Porque se cabe no teu orçamento, cabe em você. E o plano de Deus não pode caber em nós. Porque se coubesse em nós, não dependeria dele. Por isso que sempre o que Deus faz é muito maior. Então eu sempre digo que a planilha de alguém que ama Jesus sempre tem que ter uma linha vazia. E a linha vazia, você dá um nome para ela, que é milagre. Ou seja, a conta não fecha. Caraca, mano. Mas quando ele entra, mesmo sendo impossível de acontecer, acontece. Caraca. Sabe? Então, cara, todas as vezes que eu planejei e a conta fechou, não aconteceu. Mas todas as vezes que Deus me deu visões claras sobre o futuro, de coisas que eu não tinha condição de pagar, o Senhor trouxe a provisão como um milagre, sabe, poderoso. Tem coisas da nossa vida, cara, que as pessoas dizem, meu Deus, olha que coisa grande, ó, imagina o dinheiro que estão ganhando, que as pessoas só veem dinheiro, porque normalmente a gente só vê o que a gente ama mais. Cara, tem quantas coisas na nossa vida, pergunta pro Douglas um dia, sobre quando a gente gravou o nosso primeiro especial. A gente não tinha um recurso, mas a gente tinha uma visão clara, tem que ser algo que glorifique o nome do Senhor, tem que ser o maior que a gente já fez na vida, mas a conta não fechava. E a gente foi de cabeça, a gente falou, cara, se o Senhor é conosco, vai dar certo, a gente vai conseguir. Mano, sabe o que é você chegar no final, fazer a conta e dizer, entrou X, foi X, quanto sobrou? Nada. Entrou exatamente o que a gente precisava para pagar o que era necessário. Ou seja, se eu respeito a planilha, eu fico num lugar menor, eu não dou o meu melhor, eu fico paralisado no tempo. Agora, quando eu entendo que Deus está comigo e que o que Ele tem é maior, a gente se deixa viver e experimentar milagres sobrenaturais. Vou contar uma parada para você. Quando eu era garoto, que o Senhor falou comigo sobre o meu chamado, eu trabalhava com meu pai na época. Depois eu fui, né, evoluindo nas carreiras que eu trabalhava, sempre com venda, depois com rádio e tal. Mas aconteceu um negócio engraçado. Quando eu terminei a minha faculdade, o Senhor falou comigo assim, na minha formatura. Eu estava falando sobre, eu fui chamado para fazer o discurso da formatura, eram 400 alunos se formando, a gente é formado em Direito. E aí eu tô falando, olha, daqui sairão promotores, juízes, advogados, né, autoridades e tal. E o Espírito Santo falou no meu coração, e daqui vai sair um pregador da minha palavra. Era eu. E aí eu sou chorão, já comecei a chorar. E aí todo mundo começou a ficar emocionado, porque estava emocionado com o discurso. Mas eu não estava emocionado com o discurso. Eu estava emocionado com aquela voz dentro de mim. Eu desci do palco, já falei para minha mãe, ó mãe, eu não vou advogar. O Senhor falou comigo, e minha mãe já falou, não, pelo amor de Deus, eu fui o primeiro da família a fazer faculdade. Falei para minha esposa é sempre muito compreensiva. Falou, olha, se Deus falou contigo, vamos esperar ver o que acontece. Só que eu me lembro que eu fiz uma oração para o Senhor. Quando eu decidi viver isso de maneira integral, eu disse, Deus, eu só te peço uma coisa, não me deixa ser humilhado. Não me deixa ter que pedir dinheiro pro meu pai para pagar uma luz. Então, Senhor, traz a provisão. E aí, casal novo, a gente morava numa kitnet na época. E aí, chegou um mês que eu fui pregar numa igreja, era final do mês, a gente sempre fechava a nossa planilha, né, no final do mês. Eu preguei sábado e domingo numa igreja, eu vou falar valores porque não é ofensivo. Me abençoaram com uma oferta de R$600 na época. E aí eu fui para casa, coloquei todo o dinheirinho que a gente tinha do mês, do que a minha esposa ganhava, do que eu havia recebido, tanto pelo meu trabalho como já no que eu fazia. E faltou R$300, cara.
para pagar uma conta. Então, naquele outro dia, como eu nunca aceitei ficar com o nome sujo, eu ia ter que passar pela humilhação Certo. de pedir pro meu pai o que eu havia pedido pro Senhor, que era a única coisa que eu não queria viver mais. Que eu queria desfrutar da provisão dele. Sim. Cara, naquele dia eu me lembro que eu e minha esposa dobramos o joelho no nosso sofá. Cara, pra mim a cena é muito real, porque eu me lembro exatamente de como era na minha casa. Nós dobramos o joelho e eu disse pro Senhor: Senhor, eu só te pedi uma coisa, Jesus, que eu não queria passar essa humilhação. Senhor, eu não quero ser humilhado, Jesus. Se o Senhor não fazer, vai acontecer exatamente o que eu te pedi que eu não queria. Uhum. Sabe? Em outras palavras, eu estava dizendo pro Senhor: o Senhor me prometeu. Uhum. O Senhor ouviu a oração e não falou nada. Então o Senhor consentiu. Porque ainda não entendia que o silêncio não era a resposta, né? Uhum. Bom, resumindo. Chegou no outro dia, eu fui pra rádio trabalhar. E terminei o meu programa. Era um programa das 2 às 4. E chegou um cara lá na rádio. E era o líder da igreja da noite anterior. E aí ele chegou, bateu a campainha, a nossa recepcionista me chamou e falou: ó, tem um cara que quer falar com você. Eu falei: claro, eu saí do ar, vou lá ver o que que é. Cheguei lá, era o líder da noite anterior. Daí ele olhou pra mim e falou assim: irmão, quero te pedir perdão, cara. Eu falei: mas por quê? Porque ontem, quando eu falei pro nosso pastor a oferta que a gente tinha dado pra você, ele falou que era muito pouco. Então, irmão, eu trouxe o que faltou. E aí ele me deu um envelope. Aí eu abri assim a primeira parte do envelope, tava escrito: a bênção continua. Eu não abri por delicadeza na frente dele o envelope pra saber quanto tinha, mas eu corri no banheiro, cara, e abri o envelope e tinham exatamente R$ 300, que era o que faltava da conta. Cara, eu caí num choro, assim, dentro da rádio, dentro do banheiro da rádio. E aí naquele dia eu entendi uma verdade, cara, que quando você tá vivendo na dependência do Senhor, o que vem hoje, vai hoje e não sobra pro outro dia. Viver de provisão é viver de uma dependência diária. A Bíblia diz que o povo do deserto, que foi tirado do Egito para a cidade, para Canaã, que era a terra prometida, viveu 40 anos com o maná caindo do céu. Ou seja, a comida caía do céu todos os dias. O povo acordava e a comida estava lá, no chão. Uhum. Então eles comiam e a lei era: se vocês guardarem para o próximo dia, vai estragar. Então não guardem, porque no outro dia Deus vai prover novamente. Uhum. Olha que coisa linda. Se passaram 40 anos, Moisés morreu, Josué entrou com o povo na Terra Prometida. No dia que eles entraram na Terra Prometida, a Bíblia diz que o maná parou de cair do céu. E aí a Bíblia diz: e naquele ano, eles colheram da terra que estavam, sabe, acampados. Ou seja, a provisão acabou. Uhum. E agora era a época dos celeiros. Os celeiros estavam cheios. Uhum. Se encheriam com o fruto da terra que Deus havia prometido. Ou seja, tem tempos que Deus vai colocar você num período de muita dependência, que você vai depender dele para tudo, mas também vai chegar o dia que ele vai te levar para o lugar aonde ele te prometeu. E aí você não vai mais precisar da provisão diária. Só que a reflexão que fica é: no tempo da provisão é o melhor tempo de relacionamento com Deus da nossa vida, porque a gente vai precisar no outro dia de novo, então a gente não abandona ele. E o tempo dos celeiros cheios são os tempos mais perigosos, porque a gente começa a pensar que não precisa mais dele, porque a gente tem um recurso, porque a gente tem um contato, porque a gente conhece as fontes. Só que é nesse dia que a gente se perde e que a gente precisa recobrar o coração de quem estava lá no deserto, quando ainda faltava o recurso, quando a gente precisava orar para que aquilo viesse. Então não importa a estação que você esteja, você depende de Deus, nós dependemos do Senhor sempre, entende? Então isso é uma das coisas mais satisfatórias do Evangelho. Saber que mesmo não dependendo, escolho depender dele e por conta disso atraio o favor de Deus sobre a minha vida de uma maneira sobrenatural, sabe? Falando demais, cara, desculpe. Cara, animal.